Olha que alegria retomar o nosso podcast, não é? Porque vocês me pediram muito, viu, gente? Nossa, mas como eu li mensagens nas redes sociais, mensagem no meu Instagram, no YouTube, em tudo quanto é lugar, e onde eu encontrava também com alguém, ou seja, no shopping ou em qualquer outro lugar, alguém me falava assim: William, volta com os podcasts, porque eu escuto podcast de manhã, escuto podcast indo para o trabalho, escuto o podcast em vários lugares que eu posso, eu vou fazer caminhada, eu tô já ouvindo você. Então é muito legal, porque assim, é rápido, é papum, não, a gente não tem tempo a perder, mas é uma coisa que conecta com a nossa vida, né? Conecta com a nossa essência, conecta com tudo. E é tão bonito a gente poder se desenvolver, porque você já se abriu para isso. Tem muitas pessoas que a gente conhece, são pessoas tão fechadas, enraizadas naquelas crenças limitantes, muito antigas, que não faz sentido mais, mas elas estão ali. E aí, você não, você tá aqui, você tá sempre procurando um podcast para melhorar, você tá sempre procurando um livro, procurando um vídeo no YouTube para melhorar, e a gente vai melhorando junto. Quando a maré sobe, sobe para todo mundo, não sobe só para uma pessoa. Eu falo isso para minha equipe, eu falo isso para minha família, eu falo isso para meus amigos. E a gente tem que entender que a gente, todas as vezes que a maré sobe, sobe para todo mundo, gente. Não é só para uma pessoa, não é só de um jeito, não é só para um. Por isso que quando a gente se desenvolve, a gente aprende, a gente está sempre aprendendo em todos os momentos da nossa vida. Então, se você quer receber vídeos como esse, você precisa se inscrever aqui nesse canal. Vê se você já se inscreveu aqui nesse canal. E aí você também pode compartilhar com alguém que você gosta. Fala assim: olha, escuta o William Sanches aí de manhã, escuta o podcast do William, porque esse podcast aqui vai te ajudar a pensar sobre tanta coisa que às vezes você está vivendo, ou relacionamento, ou trabalho que tá ruim, porque hoje a gente vive uma nova prosperidade. É uma prosperidade que as pessoas não querem só aquela coisa igual o tio Patinhas, né? A gente via aquela coisa de prosperidade, que ele entrava lá no banco pessoal dele, né, no banco particular, e aí mergulhava naquelas moedas todas, naquela dinheirama toda. E aí hoje a gente tem uma prosperidade, que é uma prosperidade assim, que as pessoas já compreenderam que são vários campos da vida. Porque não adianta muita gente brigar e falar assim: ah, mas eu quero ter, e daqui a pouco tá super infeliz no relacionamento com o filho, tá num casamento super fracassado, não, a gente vai restaurar isso tudo, a gente vai trabalhar para melhorar isso tudo e entrar no fluxo dessa nova prosperidade, porque a gente já compreendeu que viver essa prosperidade é a gente viver em vários níveis de prosperidade. Saúde, por exemplo, né? Então, a gente viver uma vida plena. Não tô falando aquela coisa que você aprendeu enraizada, aquela coisa arcaica de que fala assim: ai, larga tudo, porque quem é humilde entra no reino dos céus. Quem é humilde, quem é pobre, quem é um coitadinho, porque, ó, rico não entra no céu, não. E aí você acha que tem que ser o sofredor, você acha que tem que ser a sofredora, você acha que tem que ser aquele que rala, que sua para conseguir alguma coisa. Porque quanto mais sofrer, mais coisas vêm para mim. Então a gente aprende essa série de crenças que vão se tornando uma verdade pra gente. Então, o que é uma verdade hoje? Essa verdade é uma verdade individual. E a gente não se questiona se essa verdade particular, essa verdade absoluta, tá dando a vida que a gente quer. Ah, não, o que o William ensina não funciona. Com base em quê? Nas suas experiências? Você tem, com base em quê? O que eu tô falando aqui, olha, gente, psicologia positiva, programação neurolinguística, hipnose clínica, neurociência, física quântica, que é mais? Ciência. Tanta coisa que eu falo aqui pra você, que você fala assim: meu Deus, o William falou umas coisas hoje, a psicanálise. Tem coisas que aqui que eu vou falando, vou fazendo um juntado, assim, das melhores coisas que eu tenho, das melhores técnicas, das melhores informações, dos cursos que eu faço. Eu vou fazer qualquer dia aqui um podcast mostrando pra vocês os crachás dos cursos, que eu guardo tudo, viu? Vou tirar uma foto qualquer dia pra postar aqui nas redes sociais pra vocês verem. E aí, você fala assim: ah, isso aí não funciona. Com base em quê?
nas suas ignorâncias, nas cabeçadas que você deu, no primo que falou para você que não dá, que não tem como funcionar, então tudo bem, continua seguindo eles, continua seguindo o caminho deles, e aí tudo bem. Gente, eu trabalho com resultado. Então tem muita gente que fala assim para mim, ai, não funciona. Eu falo, então tá bom, vamos lá, me apresenta aqui, põe na mesa aqui qual é o teu caminho, então, que tá te dando, nossa, porque eu tô vendo você arrebentando, você tá prosperando, você trocou de carro, você viajou 3, 4 vezes pra Europa, você tá indo pros Estados Unidos toda hora, não tô vendo você tá super bem do seu emocional. Claro que eu tô sendo irônico, né, gente? Não gosto de ironia, mas tem hora que a gente precisa usar, porque tem gente que só consegue compreender quando a gente é irônico. Quando a gente fala uma porcaria dessa, né, de ironia, de coisa que daí parece que conecta na cabeça. Então existem essas verdades que a gente vai contando pra gente. A nossa vida não é determinada só pelo que acontece. A nossa vida é determinada também pelo que a gente conta. E você conta muitas histórias para as pessoas, muitas histórias para si mesmo. Você tem uma vozinha interna aí, não tem? Às vezes você vai levantar, você fala, peraí, agora eu vou levantar, vou no banheiro. Tem uma voz interna que fala para você, bom, deixa agora eu colocar aqui, eu vou colocar no Spotify, vou ouvir o William. Você fala. Então por que quando a gente vai tomar uma decisão que não é uma decisão tão legal, por que a gente, quando tem um pensamento negativo, então, a gente não briga com ele? Briga no sentido de não querer mais, de não estar mais com ele ali. Porque a gente não tá naquele momento com forças para lutar, com forças para brigar. Você pode ouvir aqui o meu podcast diário, mais ou menos uns 10, 12 minutos que a gente fica juntos, você pode ouvir aqui o podcast diário, você desliga ele e já começa a conectar com outras coisas, porque você chegou lá na firma, né? Vou dar exemplo firma, você pega do jeito que você quiser, pode ser para o seu escritório, para sua faculdade, para sua casa, com seus colegas, pode falar do jeito que você quiser. E aí chega lá, já vem alguém correndo e fala assim para você, você tá vendo essa crise pesada, complicada aí, essa crise pegou de cheio, né? E aí você, tontão, bobona, pamonhona, né? Sabe o que você começa a fazer? Você fala assim, é mesmo, tá difícil, né? Pronto, você já esqueceu tudo que eu falei pra você. Já esqueceu tudo que eu falei de manhã. Você já cancelou porque você se conectou com uma energia de merda. Essa é energia de rodapé pra migalha, rodapé pra barata, rodapé pra sujeirinha que fica no cantinho ali atrás da cortina. É ali no meio daquela sujeirinha atrás da cortina que você quer estar? Não, você quer estar aqui em cima, no meio da parede onde ficam os quadros bons, as obras de arte. É aí que a gente precisa estar. Só que às vezes a gente fica contando uma verdadezinha pra gente, essa verdadezinha, essa crençazinha, tá só repetindo. Você quer mudar a receita? Se você continua com a mesma forma, com o mesmo forno, com os ingredientes, com a mesma farinha, você quer mudar, você quer um bolo diferente, mas você continua com os mesmos ingredientes, com o mesmo forno, com as mesmas coisinhas. Aí o que você vai fazer naquela hora? Você vai ter o mesmo bolo. É assim que você está indo para a vida. Além de contar as mesmas historinhas para você, você se conecta com a historinha de outras pessoas. E você é tão bobo, tão bobo. Desculpa te falar que você é bobo. Sabe por quê? Porque às vezes assim você acorda, mas é um bobo com carinho, tá? Que eu tô falando. Você às vezes é tão bobinho que você não sabe que aquela outra pessoa que tá falando que a crise arrasou com tudo, que a crise arrebentou com tudo, que é a historinha dela. É a historinha que ela conta todo dia. Sabe a pessoa que tá gordinha e fala assim, eu não emagreço porque eu tenho como é que ela fala? Ela fala assim, eu emagreço porque eu tenho o metabolismo lento. E aí ela se dá aquela historinha e ela fala assim, é verdade, eu tenho metabolismo lento. Até quando você vai contar historinhas pra você sobre dinheiro, sobre realização, sobre estar legal na tua vida? Porque essas historinhas não estão levando você a nada. Se hoje eu pudesse falar pra você assim, uma coisa que vai mudar a tua vida é que história que você quer contar no lugar dessas negativas? Porque eu vou falar mais disso essa semana, mas hoje, para você começar a pensar assim, qual é a história... Número 1, gente, vamos lá. Qual é a história negativa que eu tô contando para mim? 2, qual a história eu conto no lugar? Amanhã eu vou contar uma história que eu contava muito para mim, e aí eu mudei, porque eu precisei ressignificar. Então eu fui usar a reprogramação neurolinguística, as técnicas que eu tenho, para eu poder
né, fazer de um outro jeito. Vamos tirar uma carta? Essa semana eu vou tirar uma carta, sempre no final do podcast, vou tirar uma carta com mensagem. Esse aqui é um oráculo lindo, oráculo é aquele que você tira, né, uma mensagem no final, da minha querida amiga Aline Schultz. E a Aline tem essas mensagens aqui, eu gosto muito. Vou dar uma misturadinha nas cartas, vamos ver o que sai pra gente hoje. Enquanto isso, você se inscreve aqui no canal e deixa um recado pra mim. Hoje você vai escrever assim, a história que eu conto é de prosperidade. Comenta aqui pra mim, quem tá no YouTube, a história que eu conto pra mim é de prosperidade. A história que eu conto pra mim é de prosperidade, William. E aí eu vou saber que você ouviu até aqui. Ó, vou tirar uma sem olhar, tá bom? Vamos lá, peguei uma carta aqui, enquanto você se inscreve no canal, eu quero que você deixe um comentário, porque a energia não é só daqui para aí, é daí para cá também. Eu quero saber se está valendo a pena eu gravar esses podcasts, porque muita gente pediu. E aí, se eu não vejo comentário, eu não vejo inscrição no canal, eu não vejo gente dando um like, eu não vejo gente compartilhando o podcast, é porque não é para fazer mais. E aí eu paro, né? Então a gente precisa movimentar. A mensagem que saiu hoje, e eu já vou deixar a carta de lado para não repetir essa semana, amanhã a gente vê o que vai sair, mas hoje saiu assim, ó. O passado pode fazer você resistir à mudança, ficar preso às lembranças, empaca a sua vida e impede a sua felicidade. Se inscreve aqui no canal para você poder ficar sempre atento quando sair o podcast do William, e tem a semana toda, viu? Tá só começando.